Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Newton Beleza, diretor da Climep, médico, infectologista e alergista, e a nossa referência quando a gente começa a falar do assunto. Dr. Newton, a primeira pergunta é bem grande. Qual a importância da vacina para a humanidade? Bem, o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, analisou as maiores contribuições para dobrar a expectativa de vida do povo dos Estados Unidos. E eles chegaram à conclusão de que as vacinas foram o recurso que mais contribuíram para que os americanos hoje vivam o dobro do que viviam há 100 anos atrás. 1798, eu acho que é a primeira vacina, né? É por aí. Por aí, com o Jenner. 1798, com o Jenner. Daí que veio o nome vacina, né? Vacina porque vem de vaca. Porque varíola a vacina da varíola, na verdade, era um vírus que provocava uma doença nas úberes das vacas e que passava para a mão dos ordenhadores. E eles tinham cicatrizes nas mãos, mas eles não pegavam varíola, que era uma doença terrível. De cada 10 pessoas que eram infectadas pelo vírus da varíola, 2 morriam e 2 ficavam incapacitadas. Então, o Jenner pegou o pus de uma pústula variolosa de uma pessoa e aplicou num menino, Phil. E esse menino teve uma reação, depois ele aplicou a varíola nele. E o menino não teve varíola. Que fantástico. E depois ele fez isso, repetiu várias vezes e começou assim a... E hoje, teoricamente, a varíola não existe mais, né? Não existe. A varíola foi erradicada de todo mundo em 1977. É a única doença que foi realmente erradicada do mundo todo. Por causa da vacina. Graças à vacinação. E era a doença que mais matava no mundo todo até o século XIX, começo do século XX. Hoje, a importância da vacina hoje. Veja bem, nós temos vacina para algumas dezenas de infecções que previnem centenas, talvez milhares de doenças imunopreveníveis, preveníveis por vacinações, se considerarmos também as complicações. Por exemplo, a vacina pneumocócica, ela previne dezenas de doenças. A miocardite estreptocócica, as pneumonias, as otites, sinusites, septicemias, meningoencefalites, osteomielite, muito bem. E, ao prevenir essas doenças, previne as complicações dessas doenças. É um salto fantástico. Doutor Beleza, quando nós éramos crianças, tinha a vacina, a tríplice, né? Sim. Para tuberculose, a varíola. Infantil, a varíola. E de lá para cá, eu estou falando anos 60, até quando eu entrei na faculdade, início dos anos 70, de lá para cá, qual foi o salto científico nessa quantidade de vacinas do mundo atual? Muito grande, muito grande. Veja bem, na segunda metade do século passado, a humanidade praticamente se viu livre do sarampo, da paralisia infantil, que era um terror. A minha mãe sempre me disse que os pesadelos dela é que eu viesse a ter paralisia infantil. Porque era uma doença comum, ela via outras crianças tendo e ela temia que eu pudesse ter essa doença, os meus irmãos. E, graças a Deus, quando chegou na década de 70, eu já era um adulto, já era médico, inclusive. Nessa época, começou a haver uma redução espantosa do número de casos. A rubéola, a síndrome da rubéola congênita. Aqui em Belém existe um instituto chamado Filippo Smaldoni, que cuida de surdo-mudos, e que tinha o número de crianças que estavam lá era muito grande. Eu fui visitar uma vez,
E essas crianças estavam lá por causa da síndrome da rubéola congênita. A mãe adquiria a rubéola, passava para o feto nascia, quando nascia, porque geralmente abortava, nascia surdo, com deficiências visuais. Hoje não temos mais isso, não existe mais tétano umbilical, que era uma doença frequente. Quando eu era estudante de medicina, nas enfermarias da Santa Casa, de neonatologia, a gente frequentemente apareciam, mas todo tempo tinha lá alguma criança com tétano umbilical, ou a doença dos 7 dias, e que é uma doença que hoje já não existe mais. Acabou. Eu estava comentando com o meu convidado anterior sobre revoluções na história humana, né? Nem na história da medicina, na história humana. Eu acho que a vacina foi uma das revoluções contínuas na história da medicina. Você tomar um remédio que não te deixa nunca mais ter uma doença é uma coisa fantástica. E, atualmente, as pesquisas em termos de AIDS, em termos... Bom, eu gostaria de passar um pouco gripe, pelas vacinas. Vejam bem, câncer, vacinas para câncer. Nós já temos 2 vacinas para câncer. 2? A vacina da hepatite B, que previne o câncer mais frequente de fígado, e que do fígado as metástases para pulmão e para cérebro e aí por diante. O papilomavírus, o HPV, que causa câncer especialmente de colo do útero, mas também de vagina, vulva, pênis, ânus, reto, boca, faringe, nariz e até de olho. E esse vírus pode ser prevenido através. O câncer que mais tem crescido no mundo todo é o câncer de boca e de faringe. E é prevenível por uma vacina. São 3 doses de vacina para qualquer pessoa adulta e para as crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, até 15 anos, quando completa o 15º aniversário, bastam 2, porque é quando as crianças respondem melhor à vacinação. É quando o indivíduo tem a resposta imunológica mais potente e deverá protegê-lo provavelmente por toda a vida. Era a pergunta que eu ia lhe fazer. Toda vacina é para toda a vida ou algumas precisam ser uma revacina Algumas depois? precisam de um reforço. Veja o caso da vacina de tétano. Cada 10 anos, e se você tiver um ferimento muito grave, muito contaminado, 5 anos depois da última dose, você deve fazer um reforço. Antigamente se fazia vacina para febre amarela de 10 em 10 anos. Agora basta uma dose para toda a vida. Era uma falha, um erro. Já nós temos um pesquisador aqui em Belém, chamado Ricardo Ichaque, um virologista. Conheço. Ele fez o doutorado dele em Londres, mostrando como as coisas eram erradas, assim, desnecessariamente erradas. A vacina de febre amarela, que nós produzimos em grande quantidade, o Brasil é o maior produtor de vacina de febre amarela, mas nós temos que importar vacina para fazer na clínica privada, porque não conseguimos comprar as vacinas do Brasil, temos que comprar do exterior. Essa vacina, as instruções são o seguinte: diluiu, a vacina só pode ser usada em 4 a 6 horas. Ele diluiu essa mesma vacina lá e essa vacina durava uma semana à temperatura ambiente. Então, a vacina é fantástica, ela é uma vacina de grande durabilidade e é uma das mais antigas vacinas que já foram desenvolvidas. Foram desenvolvidas e aplicadas aqui no Pará, logo então, em 1939. Não precisa mais fazer reforço? Não precisa mais, não se recomenda mais. A Organização Mundial de Saúde disse que não mais. Eu acho que deveria fazer uma segunda dose, porque todas as vacinas que foram feitas de vírus atenuado, em que se usou apenas uma dose, depois se verificou que havia muita falha. Então, se recomenda que se faça 2 doses. É o caso do sarampo, é o caso da vacina tríplice viral, é o caso da varicela, que é uma vacina que precisa ser feita 2 vezes. A gente vai dar um intervalo e vamos continuar discutindo vacinas, até porque eu quero que o senhor me comente essa história de que a Anvisa quer que farmácia aplique vacina. Como não? Tá? Claro. Mais um instantinho, a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer.